série White Queen, ou Rainha Branca, é um desserviço histórico. Sim, eu sei, foi uma abertura agressiva, mas alguém precisava falar. Se você já assistiu essa série no Prime Video, provavelmente ficou se perguntando o que é real, o que é ficção. E eu espero que você tenha se perguntado, senão você é uma ameba. E eu te respondo, a maioria é ficção. Isso porque a série é baseada nos livros da Philippa Gregory, que apesar de escrever histórias fascinantes, não é historiadora, é romancista. Ou seja, espere traições, amores que não existiram, reviravoltas chocantes e muita licença poética. Lembra que eu falei um pouco dela nos erros do filme A Outra? Agora, não me entenda mal. Eu gosto de uma história bem contada. Mas quando uma série histórica diz que é baseada em fatos, depois joga a precisão histórica no lixo, eu sinto um misto de indignação e vontade de chamar um historiador com quadro branco para resolver essa bagunça, que é o que eu vou fazer hoje para vocês. Vocês vão descobrir o que realmente aconteceu na Inglaterra do século XV. Aliás, fica um alerta. Se você achava que os roteiristas de Game of Thrones exageraram nas tramas políticas, espere até conhecer a Guerra das Duas Rosas. O George Martin se inspirou nessa guerra real para criar Westeros. Então, prepare-se para traições, golpes, casamentos estratégicos e, no caso da Philippa Gregory, um toque de bruxaria. Mas, será que The White Queen fez jus a essa história ou virou uma novela mexicana com roupas medievais que também não eram historicamente precisas? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar sobre White Queen. Essa série que podia ter sido uma aula de história, mas decidiu ser uma fanfic barata. Vou te contar os erros históricos, as verdades que foram ignoradas e algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre a verdadeira Elizabeth Woodville. Então, antes da gente esmiuçar os absurdos históricos de The White Queen, a gente precisa entender quem foi Elizabeth Woodville. E olha, a história real dela já é digna de série, sem precisar fingir que ela era uma bruxa. Elizabeth Woodville foi uma das figuras femininas mais fascinantes da Inglaterra medieval. Seu casamento com Eduardo IV ajudou a unificar as dinastias York e Lancaster, um feito que prepararia o caminho para a ascensão dos Tudors. E se você já ouviu falar de Henrique VIII, claro, e assistiu os meus vídeos e sua mania de colecionar esposas, saiba que tudo isso foi possível porque a filha da Elizabeth Woodville, a Elizabeth de York, se casou com o Henrique Tudor e tornou-se a primeira rainha da dinastia Tudor. A gente tem um vídeo biográfico sobre ela aqui, sobre o Henrique VII, sobre o Henrique VIII, e eu prometo que eu vou fazer sobre a Elizabeth Woodville logo. A vida da Elizabeth Woodville foi uma montanha-russa de amor, tragédia e intrigas políticas. Ela soube usar sua posição para proteger o futuro da sua família em uma das épocas mais instáveis da história inglesa. E a mulher não era fraca, não. Imagina viver em um tempo onde o jogo político era literalmente matar ou morrer, onde alianças eram tão frágeis quanto um contrato de jogador de futebol, e ainda assim conseguir garantir um lugar de destaque para os filhos, rainha mesmo. Mas sabe o que a série esqueceu de destacar? O fato da Elizabeth ser a primeira rainha consorte da Inglaterra sendo plebeia. Isso é completamente incomum na época e causou um escândalo imenso. A nobreza torceu o nariz porque para eles uma rainha devia vir de uma linhagem real poderosa e não ser filha de um cavaleiro e de uma ex-duquesa que casou por amor. Para os padrões medievais, isso era quase um roteiro de filme da Disney, mas sem final feliz garantido. E tem mais, Elizabeth foi uma das primeiras rainhas a usar o seu papel de mãe para influenciar diretamente a política inglesa. Claro, outras rainhas antes dela já tinham usado seus filhos como peças políticas. Mães helicópteros existem desde sempre. Mas a Elizabeth fez isso com maestria. Ela não era só uma figura decorativa. Enquanto muitas mulheres da época eram apenas espectadoras do jogo público, a Elizabeth Woodville estava lá, fazendo alianças, garantindo casamentos estratégicos para suas filhas e tentando manter seus filhos seguros. Spoiler! Não deu muito certo, mas pelo menos ela tentou. Enfim, antes de chegar ao trono, Elizabeth Woodville teve uma origem bem diferente da maioria das rainhas da época. Ela nasceu por volta de 1437 em Grafton Regis, Nottinghamshire. Seu pai, Richard Woodville, era um cavaleiro que mais tarde foi nomeado Conde Rivers. Já sua mãe, Jaqueta de Luxemburgo, vinha de uma das famílias mais influentes da Europa.
Mas apesar da sua mãe ter conexões com reis e imperadores, a Elizabeth não herdou esse status. Seu pai era um cavaleiro promovido à nobreza menor. Então, no grande esquema da aristocracia inglesa, os Woodville ainda eram vistos como novos ricos, tentando se encaixar no clube fechado da alta nobreza. Pensa naquelas famílias que de repente ganham dinheiro e tentam entrar para a elite cheia de regras não ditas. Era mais ou menos isso. E aí você também pode fazer um paralelo com os Bolena que eu comentei nos vídeos sobre a Ana Bolena dos últimos dias. Aliás, o casamento dos pais da Elizabeth já foi um escândalo por si só. Jaqueta era viúva de John, Duque de Bedford, que era tio do Henrique VI. Como viúva de um príncipe, ela deveria ter se casado com alguém escolhido estrategicamente, ou pelo menos pedido permissão real antes de se casar de novo. Mas não, ela simplesmente ignorou todas as convenções e se casou por amor com Richard Woodville, um cavaleiro sem títulos na época. Romântico? Sim. Politicamente desastroso? Também. O rei não autorizou o casamento, o que causou um grande alvoroço na corte. Como punição, os dois foram multados, mas no final foram aceitos de volta. Mesmo assim, a história nunca foi esquecida pela nobreza mais tradicional. A Elizabeth, então, cresceu nesse ambiente peculiar, com uma mãe vinda da alta nobreza europeia e um pai que estava subindo na vida pela própria habilidade militar. E, como toda garota da elite medieval, foi treinada para ser uma dama respeitável. Aprendeu etiqueta, boas maneiras, administração doméstica e, claro, as complexidades do jogo político. Se tem uma coisa que sua mãe deve ter ensinado bem, foi como sobreviver às intrigas da corte. Mas a vida da Elizabeth Woodville tomou um rumo inesperado quando ela se casou com John Grey, um cavaleiro que apoiava os Lancaster. Eles tiveram 2 filhos, Thomas e Richard Grey, e tudo indicava que a Elizabeth ia viver uma vida relativamente tranquila como esposa de um nobre de média importância. Mas a Guerra das Duas Rosas tinha outros planos. O John Grey lutou pelos Lancaster na Segunda Batalha de St. Albans em 1461 e acabou morto no campo de batalha. E é aqui que as coisas começam a ficar difíceis. Viúva, com 2 filhos pequenos, a Elizabeth não perdeu apenas o marido. Ela perdeu a segurança financeira da família. Como o John Grey lutou pelo lado perdedor, suas terras foram confiscadas pelos yorkistas e a Elizabeth ficou em uma posição muito vulnerável. Naquele tempo, mulheres viúvas de nobres geralmente se casavam novamente para garantir proteção e estabilidade. Mas para Elizabeth não era tão simples. Com a derrota dos Lancaster, a sua família ficou politicamente desfavorecida e as opções de um segundo casamento vantajoso diminuíram de forma drástica. Foi aí que ela teve uma ideia de dar uma jogada de mestre. Ela iria pedir para o próprio rei Eduardo IV que suas terras fossem restauradas. E aí que começa a nossa história. Lembrando que eu vou fazer um vídeo específico da Elizabeth Woodville aqui para o canal, então calma, aqui são só os erros. Agora, antes da gente começar, um detalhe curioso que a série exagera bastante, a acusação de bruxaria. Diferente do que The White Queen sugere, a Elizabeth não foi acusada de feitiçaria em vida. Os boatos existiam? Sim. Mas isso era mais uma estratégia política do que uma acusação oficial. Quem realmente enfrentou um julgamento de bruxaria foi a sua mãe Jaqueta de Luxemburgo. A suposta prova encontrada com ela foi um livro sobre bruxaria que foi usado como justificativa para os ataques contra sua família. Se fosse hoje em dia, ter um livro da Wicca na estante provavelmente faria os vizinhos fofocarem. Mas na Idade Média podia literalmente te matar. Porém, a Jaqueta foi inocentada, a mulher poderosa estava enfeitiçando o rei, do que admitir que ele simplesmente tomou uma decisão sem consultar a nobreza. Machismo medieval fazendo hora extra como sempre. E falando em Ricardo III, vamos lembrar que depois da morte do Eduardo IV, ele fez de tudo para apagar a família da Elizabeth do mapa. Com a alegação de que o Eduardo IV já tinha um compromisso matrimonial antes de se casar com a Elizabeth, ele validou o casamento e tornou seus filhos ilegítimos, garantindo assim seu próprio caminho para o trono. Mas a Elizabeth não ficou de braços cruzados. Ela fez um jogo político arriscado. Primeiro,
tentando negociar um bom casamento para sua filha Elizabeth de York com algum príncipe. E quando viu que isso podia não dar certo, aliou-se à sua antiga rival Margaret Beaufort para apoiar o Henrique Tudor. O que nos ensina que às vezes é melhor engolir o orgulho e se aliar até com o inimigo se for para garantir a sobrevivência e o trono dos seus filhos, é claro. Agora, para quem acha que ser rainha naquela época era um sonho cor-de-rosa, vale lembrar. O reinado de Elizabeth Woodville foi marcado por traições, guerras e muita instabilidade. Se hoje já é difícil sobreviver a tretas de família e fofocas no grupo de WhatsApp, imagina na Idade Média, quando uma intriga política podia acabar com você na guilhotina ou decapitado, né, porque a gente está falando da Inglaterra, ou no caso de uma mulher, de uma rainha, exilada lutando para manter os seus filhos vivos. Falando nisso, depois que o Henrique Tudor venceu o Ricardo III e se tornou o Henrique VII, a Elizabeth Woodville não teve um final bem glamuroso assim. Inicialmente, ela foi bem recebida na corte, mas em 1487, misteriosamente, foi enviada para a abadia de Bermondsey, onde viveu até a sua morte. Alguns dizem que foi um retiro religioso voluntário, mas outros historiadores sugerem que foi uma maneira sutil dos Tudors afastarem sua influência política. Basicamente uma aposentadoria forçada versão medieval. Bom, agora que a gente já entendeu quem foi a verdadeira Elizabeth Woodville, vamos mergulhar nos primeiros absurdos históricos da série. Porque se tem uma coisa que White Queen fez bem, foi transformar a história em um novelão com nada de fidelidade histórica. A história da Elizabeth Woodville ganhou então um rumo completamente inesperado quando ela conheceu o Eduardo IV. E aí que The White Queen acerta, pelo menos em parte. A série mostra que Elizabeth Woodville abordou o Eduardo IV enquanto ele caçava perto da sua casa, o que de fato está de acordo com os registros históricos. Segundo a lenda, ela se ajoelhou à beira da estrada com seus filhos, implorando para que o rei restaurasse as terras do falecido marido. A beleza e a presença dela teriam encantado Eduardo à primeira vista. E aí, não há evidências que ele quis que ela fosse mais uma amante. Enfim, a cena em que Elizabeth confronta o Eduardo, puxando uma adaga e ameaçando-o, vem de uma lenda antiga. A história diz que ele tentou avançar nela sexualmente, mas ela resistiu. Para afastá-lo, ela teria pegado uma faca e apontado para ele, forçando-o a ir embora irritado. No seriado, a cena ganha um toque dramático extra, com Elizabeth virando a lâmina contra si mesma e soltando a frase de poder feminino. Não duvide da minha coragem, sua graça. Sou páreo para qualquer homem. Momento de heroína de época, né? Achei incrível. As pessoas tentam colocar feminismo no século XV. A jovem enfrenta o homem mais poderoso do poder, recusa ceder sem casamento. Mas o que realmente aconteceu? Ninguém sabe. O detalhe da faca, relatos a partir de 1483, existem muitas versões da história. Querendo ou não, aqui as coisas começam a ficar interessantes. A história comum diz que houve um casamento secreto entre eles, como ainda Elizabeth Woodville presente, duas testemunhas, em 1º de maio de 1464. E, quando Eduardo chegou à corte e declarou que tinha escolhido sua esposa, esse acontecimento sacudiu toda a corte. Eduardo IV era jovem, bonito, cheio de energia e um fanfarrão assumido. Ele já tinha fama de mulherengo e de se divertir além da conta. O tipo de rei que se vivesse hoje teria uma coleção de fofocas no X e algumas entrevistas polêmicas. Na série, então, o irmão da Elizabeth, o Anthony, menciona que o rei poderia ter tido um contrato de casamento prévio. E os historiadores debatem essa possibilidade. Mas aqui vai um detalhe importante. A mulher com quem Eduardo IV teve um compromisso, pode ter tido, é Eleanor Talbot. Esse suposto juramento de casamento foi um fator chave anos depois, quando o Ricardo III usou essa alegação para invalidar o casamento de Eduardo com Elizabeth e declarar seus filhos ilegítimos. Ou seja, esse rumor que começou lá atrás acabou servindo como um dos pretextos para um golpe de Estado. Mas voltando ao escândalo da época, imagina o choque da corte ao descobrir que o rei já estava casado. E não com uma princesa estrangeira ou uma nobre de alta linhagem, mas com uma viúva de classe média, filha de um cavaleiro. Eduardo deveria ter se casado com uma princesa francesa.
uma aliança estratégica para fortalecer o reino. E quem ficou pistola com essa história toda? Richard Neville, o Conde de Warwick, também conhecido como o Fazedor de Reis. Agora, se você não tá ligando o nome à pessoa, Warwick era um dos homens mais poderosos da Inglaterra. Ele foi essencial para colocar o Eduardo IV no trono e, como um bom estrategista, esperava que o rei seguisse seus conselhos, incluindo o do casamento. Para Warwick, a decisão do Eduardo de se casar por amor ou birra foi um golpe pessoal e uma tremenda burrada política. E a gente não pode negar que isso seja verdade, pensando em como era a situação na época. De qualquer forma, o casamento oficial da Elizabeth e do Eduardo aconteceu em 26 de maio de 1465 na Abadia de Westminster. Mas, de qualquer forma, já logo quando chegou à corte, a nova rainha não perdeu tempo. Assim que oficializou o casamento, Elizabeth tratou de fortalecer sua família. Os Woodville receberam títulos, casamentos vantajosos e posições de influência, o que aumentou o ranço da nobreza tradicional. Para os velhos lordes da corte, os Woodville eram um bando de oportunistas subindo na vida graças ao casamento da irmã. Parece aquela história clássica do funcionário que casa com a filha do chefe e de repente a família toda consegue emprego na empresa. Um dos exemplos desses casamentos arranjados foram Thomas Grey, o filho de Elizabeth Woodville do primeiro casamento com Cecily Bonville, uma das herdeiras mais ricas da Inglaterra. Seu irmão Anthony também com Mary Fitzlewis, membro da nobreza com grandes posses. Sua irmã Catherine Woodville com Henrique Stafford, segundo Duque de Buckingham, um dos nobres mais poderosos da época. E também Jasper Tudor, filho de Henrique VI, e sua outra irmã Mary Woodville com William Herbert, conde de Hangton, um aliado importante dos yorkistas. Mas calma, a série sugere que todos odiavam Elizabeth e sua família. Mas na realidade nem todos estavam contra eles. Alguns nobres apoiavam a rainha e as tensões entre os clãs da corte eram muito mais complexas do que a corte sugere. O problema principal era que o Eduardo IV estava criando uma nova rede de poder em torno da sua esposa e seus parentes, o que deixava os velhos lordes desconfortáveis. Aqui entra um detalhe interessante. A série mostra Warwick levantando suspeitas sobre a legitimidade do Eduardo IV. E sim, essa fofoca existiu de verdade. A própria mãe do rei, a Cecily Neville, teria insinuado que o Eduardo IV podia ser filho de outro homem só para colocar o outro filho no trono. Essa história foi convenientemente explorada por seus inimigos políticos. Afinal, se o Eduardo fosse um bastardo, ele não podia ser rei. No entanto, a maioria dos historiadores acredita que essa alegação foi apenas uma tentativa desesperada de minar a sua autoridade. E assim, começou o reinado da primeira rainha plebeia da Inglaterra. O que ninguém sabia na época era que essa união não só causaria um racha na corte, mas também levaria a disputas que durariam décadas e culminariam na ascensão dos Tudors. No final do episódio, finalmente a gente conhece a Margaret Beaufort. E minha primeira reação? A atriz parecia muito mais velha do que deveria. Em 1464, ela tinha 21 anos. Jovem, mas já viúva e mãe. No entanto, no show, além da escolha duvidosa da idade, tem um erro logo de cara. A forma como se referem a ela. Quando a jaqueta fala com a Margaret, ela a chama de Lady Tudor. E aí alguém percebe o erro e corrige para Lady Stafford. Mas tem um problema aí. Lady Tudor simplesmente não fazia sentido na época. Primeiro porque Tudor nem era um sobrenome usado pela família naquele tempo. O pai do Edmund Tudor, Owen Tudor, ou melhor, Owen ap Marmaduke ap Tudor, nunca usou esse nome como um verdadeiro sobrenome. Era uma anglicanização dada pela corte inglesa. O correto, aliás, teria sido Meredith, se seguirmos a tradição galesa. E mais, ninguém chamava essa linhagem de família Tudor ou falava dinastia Tudor. Isso só veio quando Henrique VII tomou o trono e o nome pegou. Se fossem se referir a Margaret corretamente, teriam que ter usado seu título oficial, Condessa Viúva de Richmond, que ela manteve após a morte do marido Edmund Tudor. Mas como ela estava no seu segundo casamento, ela deveria ser Lady Stafford. Mas Lady Tudor? Anacronismo. Agora entramos no território dos exageros históricos de The White Queen.
e um deles envolve a idade dos personagens. A série ignora completamente as datas reais e coloca todo mundo como adulto ou adolescente antes da hora. Vamos lá. Em 1464, quando Elizabeth Woodville se casou com Eduardo IV, o irmão do rei, George, Duque de Clarence, tinha entre 14 e 15 anos. Já Elizabeth Woodville, filha do conde de Warwick, 13 ou 14. O futuro Ricardo III era apenas Ricardo, Duque de Gloucester, tinha 10 ou 11 anos. E sua futura esposa, Anne Neville, tinha 6 ou 7 anos. Ou seja, a série apresenta esses personagens como jovens adultos, quando na realidade eles ainda estavam brincando com espadas de madeira, enquanto os eventos iniciais da série se desenrolavam. Claro, eu entendo que envelhecer os personagens facilita o drama e evita que o público veja um monte de criança em meio a intrigas políticas, porque, convenhamos, ninguém quer assistir uma novela medieval protagonizada por um elenco da quinta série. Mas, se você olhar os fatos históricos, a realidade era bem diferente. Na época da coroação da Elizabeth Woodville, a maioria dessas figuras ainda estava crescendo. Inclusive, as irmãs Neville, a Elizabeth e a Anne, sequer estavam na corte. Elas viviam no interior e eram muito jovens para qualquer tipo de envolvimento direto na corte. Isso desmonta outro erro da série, a ideia de que Anne Neville foi dama de companhia da Elizabeth. Não, gente, ela era uma criança. Um dos enredos secundários desse episódio também, que é ridículo, é o despertar espiritual da Margaret Beaufort. E olha, o drama religioso aqui tá no volume máximo. Desde a primeira cena, ela já aparece dizendo ao marido, Henry Stafford, que vive em oração. E ao longo do episódio vai se transformando em uma verdadeira fanática. O auge, quando ela praticamente tem êxtase religioso ou ser atingida por um raio de luz na igreja, depois de adormecer rezando por um sinal divino. E qual é o grande recado dos céus? Que seu filho Henrique um dia será rei. No final do episódio, ela ainda se auto-intitula Margaret Regina. Porque, né? Humildade mandou lembranças. Regina seria rainha. Agora, voltando para o que realmente aconteceu. Nada disso tem base histórica. O que a gente sabe é que a Margaret nem queria que o Henrique fosse rei do início. Essa ideia só virou por causa dos envolvimentos da história e depois que o Ricardo III tomou o trono. E esse negócio de Margaret Regina, totalmente impossível. O título Regina era, como eu já comentei, exclusivo para monarcas. E a Margaret nunca foi rainha. R que ela usava ao assinar seu nome significava Richmond, seu título oficial. Então sim, o seriado decidiu exagerar bastante na religiosidade dela e dar um toque de trama extra. E falando no título Richmond, a série dá uma exagerada digna de novela mexicana quando chega na parte sobre a remoção do título do Henrique Tudor, que era conde de Richmond, e a reação da sua mãe Margaret Beaufort. Na série, o Eduardo IV tira o título de Henrique, a Margaret surta, chora, grita e promete vingança. Mas isso não aconteceu assim. O título já tinha sido confiscado em 1461, quando os York venceram os Lancaster. Henrique Tudor, que ainda era uma criança na época, cresceu exilado e sem status. Então essa cena é total anacronismo. E já que a gente está falando da Margaret Beaufort, outro erro clássico da série envolve o relacionamento dela com o marido Henry Stafford. The White Queen retrata os dois como um casal infeliz. Mas na realidade as evidências indicam que a Margaret e o Stafford tinham um relacionamento muito mais harmonioso do que a série sugere. E aqui vem mais um dos absurdos da série. O papel do Jasper Tudor. Ele era tio do Henrique Tudor e uma das figuras mais leais à causa lancastriana. Mas The White Queen decide dar uma romantizada exagerada e insinua que ele e a Margaret tinham um trelelé, um romance. Só que não tem nenhuma evidência histórica disso. Isso é um rumor completamente moderno, alimentado pelas drogas que a Philippa Gregory usa, que eu juro que eu queria saber e queria que ela dividisse comigo. A verdade é que a Margaret sempre foi muito religiosa, e ao que tudo indica, manteve uma relação de respeito e não romântica com o Jasper.
Outra coisa, as datas que o seriado nos dá nesse episódio são 1465 e 1468, sem deixar claro quanto tempo se passa entre o início do episódio e o salto dos 3 anos, bagunçando completamente a linha do tempo. Primeiro, o fato do Jasper Tudor ainda estar no país de Gales cuidando do Henrique já está completamente errado. Na vida real, quando Eduardo IV foi coroado em 1461, o Jasper foi declarado traidor, perdeu seu título e teve que fugir. O novo conde de Pembroke passou a ser William Herbert, que também ficou responsável pela criação do Henrique Tudor. Então, entre 1461 e 1470, ninguém sabe exatamente onde o Jasper estava o tempo todo. Mas a gente sabe que ele estava em exílio, se movimentando entre França, Bretanha e Escócia. O cara não podia simplesmente ficar parado no país de Gales como se nada tivesse acontecendo. Se fosse capturado, provavelmente seria executado. Já o Henrique Tudor foi colocado, então, sob tutela do William Herbert quando tinha 4 anos. Em 1461, o Herbert tomou o castelo de Pembroke e levou o Henrique para viver em Hallam, junto com sua família. Ele pagou uma pequena fortuna pelo direito de criá-lo e garantiu que o garoto recebesse educação e treinamentos adequados ao seu status, mesmo sem o título. A conexão era tão forte que a família Herbert continuou chamando o Henrique de Richmond. Ele também se tornou muito próximo da esposa do Herbert, Anne Devereux, e manteve essa relação mesmo depois de virar rei. A Margaret Beaufort, por sua vez, podia escrever cartas para o Henrique e até visitá-lo, mas não tinha nenhum controle sobre sua criação. O Henrique ficou sob os cuidados dos Herbert até 1469, quando William foi executado. Ou seja, a versão do seriado ignora um monte de evento histórico e muda completamente quem estava com o Henrique, onde o Jasper estava nesse período. Enfim, depois do casamento da Elizabeth Woodville com o Eduardo IV, a rainha deu à luz a 3 filhas, Elizabeth, que seria a futura Elizabeth de York, a Maria e a Cecília. Essa série menciona as meninas, mas rapidamente desvia o foco para os conflitos políticos que estavam começando a se intensificar. O casamento do Eduardo com a Elizabeth, como eu comentei, irritou profundamente a nobreza, e ninguém estava mais insatisfeito do que o Richard Neville, o conde de Warwick, o fazedor de reis. E agora a gente chega a uma das cenas mais sem sentido em White Queen. Ricardo, duque de Gloucester, o futuro Ricardo III, tentou matar o próprio irmão. E ele já estava conspirando contra Eduardo assim que chegou a Londres. Detalhe, Ricardo tinha só 12 anos e nem estava na cidade. Ele estava sendo criado no interior da Inglaterra, longe de intrigas políticas. Então, essa cena simplesmente nunca aconteceu. Agora vamos para um evento real que foi de fato importante. O casamento entre a Elizabeth Neville, filha do conde de Warwick, e o George, duque de Clarence, irmão do Eduardo IV. Isso aconteceu em 1469 e foi um verdadeiro sinal de alerta, um red flag para o Eduardo IV. O conde de Warwick, Ricardo Neville, já estava furioso por ter perdido a influência e decidiu que era a melhor forma de enfraquecer o rei, aproximando-se de seu irmão, George, um jovem extremamente ambicioso e facilmente manipulável. O casamento consolidou essa aliança e não demorou para que o Warwick e o Clarence, que é o George, iniciassem uma rebelião contra o Eduardo IV. E foi nesse mesmo ano que a situação ficou mais sombria para Elizabeth. Seu pai, Ricardo Woodville, e seu irmão, John Woodville, foram capturados e executados por ordem do Warwick em agosto de 1469. Ao contrário do que a série sugere, essa execução não foi um ato de vingança simples, mas uma jogada política. Ao eliminar os Woodville, Warwick enfraquecia diretamente a posição da rainha e enviava um recado para Eduardo IV. Ou você segue meus planos, ou sua família inteira pode ser apagada do mapa. E aqui a gente chega a outra parte exagerada. Elizabeth, sua mãe, lançam uma maldição contra o Warwick. Se você assistiu a série, deve lembrar daquelas cenas dramáticas com rituais sombrios e tempestades surgindo do nada. Já falamos que a Jaqueta de Luxemburgo foi formalmente acusada de bruxaria, mas Elizabeth Woodville não.
Como a gente já falou sobre isso antes, eu não vou repetir, mas o que importa é que o White Queen transforma isso em um verdadeiro show sobrenatural, com rituais sombrios e maldições sendo lançadas como se a gente estivesse no Harry Potter. Adoro Harry Potter, mas não é o lugar. Aí, enquanto Elizabeth Woodville enfrentava essas perdas, o Duque Warwick e o Príncipe George, Duque de Clarence, estavam convencidos de que conseguiriam tomar o controle do governo. Eles iniciaram um levante em Yorkshire no mesmo ano de 1469, e diferente da série, eles não capturaram Eduardo IV, mantendo-o prisioneiro por alguns meses. Eles tentaram convencer os lords, que era um protótipo do parlamento, com esse levante sobre a necessidade de Warwick ser mais experiente e ser ativo no governo do rei, e que ele deveria estar lá sendo como se fosse o rei. Só que ele não teve tanto apoio quanto ele esperava. E os nobres não reconheceram Warwick como um governante legítimo ou até capaz disso. Aí que o Warwick percebe que a sua situação estava insustentável. Ele não podia mais governar ao lado de Eduardo IV e sabia que o rei jamais o perdoaria de verdade. Mas a série omite um detalhe importante. Parece que o Eduardo IV meio que perdoa o irmão e também o conde de Warwick porque ele é um babaca. Mas na verdade foi um ato político importante. O rei não confiava mais neles e ficou atento a qualquer movimento suspeito. Enfim, como era de se esperar, o Warwick e o Clarence tentaram outro levante no ano seguinte, chamado de Lincolnshire. E é nesse momento que a Margaret Beaufort, mãe do Henrique Tudor, entra na jogada. Ela incentiva seu irmão a lutar contra Eduardo IV, mas tem um pequeno problema aqui. O homem que a série chama de irmão dela não era seu irmão na vida real. Ele nem se chamava Richard Williams, e sim John Williams. E ele era meio-irmão da Margaret. A Margaret era a filha única de mãe e pai. Enfim, esse episódio comete vários erros históricos que mudam completamente a realidade dos eventos. Vamos começar também por outro. A ideia de que Henrique Tudor já era visto como um sério pretendente ao trono naquela época. Na cena em que Elizabeth discute com o Eduardo IV sobre o Warwick e o Clarence, o Eduardo menciona o Henrique Tudor como um dos rivais que poderiam desafiar seu reinado. Isso é no mínimo enganoso. Tecnicamente, o Henrique estava do lado dos Lancaster, mas a verdade é que ele estava tão distante da sucessão que nem Ricardo III o considerava um candidato viável quando ele próprio tomou o trono em 1483. A linha sucessória era clara. Eduardo IV, seus filhos, depois George e seus filhos, depois Ricardo III e seus filhos. Além disso, tinha o Henrique VI e seu filho Eduardo de Westminster, além de outros primos plantagenetas como o próprio Conde de Warwick. E o Henrique Tudor, como eu expliquei lá no vídeo dele, a genealogia dele era fraca. Ele era um quarto inglês, um quarto francês, um quarto galês, e sua descendência de Eduardo III vinha dos Belfort, que eram de uma linhagem não legítima. Ou seja, ele estava muito longe do trono. Ele só chegou lá depois de uma série de eventos improváveis. Naquela época, ninguém pensaria seriamente que ele podia chegar lá e ser rei. Afinal, os lancastrianos ainda tinham o Henrique VI, que é o velho rei louco, e o Eduardo IV ainda estava cercado de herdeiros bem viáveis, também não estava doente, tinha seus irmãos, enfim. O Henrique Tudor, como eu sempre digo, ele foi o rei azarão. Ninguém esperava nada dele e ele entregou tudo. E uma coisa bem curiosa, a Margaret Beaufort parece seletiva demais com essa história de rei ungido por Deus. Ela insiste que o Henrique VI foi escolhido por Deus, mas ignora que o Eduardo IV também foi coroado e ungido. Se a gente acreditar que seu único objetivo era garantir que seu filho Henrique se tornasse rei, então ela nem queria restaurar o Henrique VI no trono, porque ele era mais um obstáculo, mais de todos os outros, né? A única maneira, como eu já expliquei então, e a gente tem que reforçar, do Henrique Tudor chegar ao poder seria se todos os herdeiros morressem de alguma forma. É tipo o pessoal que fala que o Harry pode ser rei antes do William hoje em dia. E o Jasper Tudor apoiando essa ideia. Totalmente sem sentido. O Henrique VI era seu meio-irmão. Na realidade, todo o foco do Jasper era restaurar o trono do Henrique VI, nunca em colocar o seu sobrinho Tudor no lugar dele. Mas no seriado ele solta uma frase absurda para Margaret. Eles vão se voltar para Lancaster e dar uma chance para o seu filho.
Nenhum soldado lancastriano naquela época estava lutando para colocar um Fulford Tudor que era galês no trono. Não era uma opção. E aí a gente tem a morte do Richard Wells, que é uma pura ficção. Ele foi realmente criado para ser um substituto do John Wills, como eu falei, e então a cena tá toda errada. O Wills viveu até 1498. No episódio, a Margaret manda esse Richard Wells para a batalha, dizendo que teve uma visão de Deus, ordenando que ele lutasse pelo rei Henrique VI. Mas depois, quando Jasper revela que o Warwick e o Clarence planejavam trair o Eduardo, o Ricardo perde a fé e corre para avisar o rei. E aí a coisa fica mais absurda. Ao chegar no acampamento de batalha do Eduardo IV, o Richard Wells, o meio-irmão da Margaret, é parado pelos guardas e insiste que precisa ver o rei. O Eduardo aparece furioso e assim que ouve a informação, esfaqueia o Richard no estômago e o mata. Pensa nisso por um segundo. O Eduardo IV estava recebendo uma informação que podia mudar o rumo da batalha. Ele teria tratado o Ricardo como um espião valioso, agradecendo pela dica e, no mínimo, levado o cara a julgamento. Mas matar ele na hora simplesmente não faz nenhum sentido. E outra coisa, a série tenta mostrar que o Eduardo é super fofo e maravilhoso e bababá, bababá. A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco, mas assim, não faria parte do plano mostrar que o Eduardo era assim super fofo, maravilhoso e matar um cara assim a sangue frio. Aí, enquanto Warwick tentava ganhar mais aliados, ele percebeu que o Eduardo IV estava muito mais forte que antes. Sem muitas opções, ele fez o que há pouco tempo antes era improvável. Ele se aliou aos Lancaster. E essa é outra parte que a série distorce. White Queen mostra como se o Warwick sempre tivesse planejado restaurar o Henrique VI ao trono, mas na realidade essa aliança foi uma jogada desesperada. Depois que o Warwick percebeu que não ia conseguir governar a Inglaterra sozinho. O conde de Warwick e sua família, então, fugiram para a França. E foi durante essa travessia horrível e cheia de chuva que Elizabeth Neville, sua filha, deu à luz a um bebê. Mas a criança morreu. White Queen retrata esse bebê como um menino, mas na verdade era uma menina. Não existem registros sobre como foi o parto, se a bebê nasceu morta ou se morreu logo depois, mas que ela foi chamada Anne de York. Chegando à França, então, Warwick começou a negociar com a Margaret de Anjou, a esposa do Henrique VI. Para selar a aliança com os Lancaster, ele arranjou o casamento da sua segunda filha, Anne Neville, com o Eduardo de Westminster. Essa união era fundamental para fortalecer os Lancaster, porque significava que a Anne Neville seria a futura rainha consorte da Inglaterra caso Henrique VI recuperasse o trono. Warwick pode ter falhado como estrategista, mas ele sabia como usar casamentos para firmar alianças. Eles acabaram, então, retornando para a Inglaterra em setembro de 1470. E agora, depois de tanta confusão, golpes fracassados, alianças desesperadas e execuções, a gente chega em uma parte que o White Queen consegue seguir os eventos históricos de maneira parecida com a realidade. Milagre! O milagre aconteceu! Nós temos que louvar! Claro, ainda tem exageros dramáticos e omissões convenientes, mas no geral os acontecimentos da série começam a bater com o que realmente aconteceu. Naquele momento, Eduardo IV estava na Borgonha reorganizando suas forças para retomar o trono, já que o retorno de Warwick e Clarence, eles tinham conseguido, com esse retorno, restaurar o Henrique VI ao trono. Enquanto isso, Elizabeth Woodville buscou abrigo na abadia de Westminster com suas 3 filhas pequenas, que era um dos poucos lugares onde ela estaria protegida dos inimigos do seu marido. A série mostra a Elizabeth grávida nesse período, que tá certo, e realmente sua situação era muito delicada. Afinal, o rei estava longe, o trono estava sendo tomado, e tinha sido tomado, na verdade, por seus adversários, e ela era um alvo político vulnerável. E aí, nesse tempo, a Elizabeth deu à luz ao filho de Eduardo IV, o primeiro homem, o pequeno Eduardo, príncipe de Gales, em novembro de 1470. O nascimento do bebê foi um evento altamente simbólico, porque mesmo com seu marido exilado, a casa de York agora tinha um herdeiro legítimo. Detalhe aqui é que a gente não tem registros precisos sobre o local exato dentro do santuário, mas é quase
certo que aconteceu lá no meio. O importante é que o bebê nasceu, garantindo uma nova peça do tabuleiro do jogo pelo trono. Aqui a série faz um bom trabalho ao retratar um dos momentos mais emocionantes da história: o retorno triunfante do Eduardo IV à Inglaterra. Depois de reunir aliados e reforçar o seu exército na Borgonha, ele desembarcou na costa inglesa e marchou em direção a Londres, determinado a recuperar seu trono. Essa parte foi cheia de reviravoltas. Inicialmente ele não tinha um exército tão grande, então precisou contar com a lealdade dos antigos aliados. De qualquer forma, ele finalmente chegou a Londres, recuperou seu trono e reencontrou a Elizabeth e o futuro rei recém-nascido na abadia. Esse momento foi real e aconteceu mais ou menos da forma como a série retrata. O reencontro com a Elizabeth foi um momento emocionante, mas rápido. O Eduardo IV não teve tempo para muitas celebrações porque ele precisava seguir para a guerra imediatamente. O trono ainda estava em disputa. O Warwick e os Lancaster estavam prontos para enfrentá-lo. E ele sabia que a única maneira de garantir sua vitória era derrotar os inimigos em batalha. A essa altura, o Warwick e os Lancaster já estavam se preparando para um confronto decisivo. E como a gente sabe, essa guerra logo chegaria ao fim de maneira brutal. Mas, por enquanto, a gente deixa o Eduardo e a Elizabeth reunidos, prontos para restaurar a dinastia York. E agora, momento decisivo da Guerra das Duas Rosas. Em 11 de abril de 1471, o Eduardo IV oficialmente voltou a ser o rei da Inglaterra e não perdeu tempo, né? Ele tinha, como eu comentei, que acabar de uma vez por todas com o Conde de Warwick e os Lancaster. Então, isso foi rapidamente rápido. E aí agora a gente chega num dos momentos mais épicos da Guerra das Duas Rosas, a Batalha de Barnet, em 14 de abril de 1471. Se você gosta de cenas de batalha em filmes e séries, esse foi digno de roteiro cinematográfico. Os exércitos do Eduardo IV e do Warwick se enfrentaram sobre uma densa neblina, que cobria o campo de batalha e gerou uma confusão generalizada na qual os próprios combatentes do Warwick acabaram se atacando. E aí no final o Eduardo IV saiu vitorioso e o Warwick foi morto no campo de batalha. Fim de linha para o fazedor de reis. Mas calma que a guerra não acabou. O Eduardo IV sabia que luta só acaba quando termina brincadeira. Quando ele eliminasse a liderança Lancaster de uma vez por todas. E foi assim que poucas semanas depois ele marchou para outro confronto decisivo. A Batalha de Shrewsbury, em 4 de maio de 1471. A batalha já estava quase ganha, porque na verdade os Lancaster já não tinham força suficiente para enfrentar o Eduardo IV. O exército da Margaret de Anjou era pequeno e mal organizado e não demorou para que os York derrotassem completamente os Lancaster. E aí vem um momento importante, a morte do Eduardo de Westminster, o único herdeiro legítimo de Henrique VI, que a gente não sabe se era legítimo, enfim. A série pula essa batalha, não fala como deveria, porque ela foi brutal. A gente está falando de milhares de mortos no campo, uma das derrotas mais devastadoras para os lancastrianos. Shrewsbury aconteceu um mês depois de Barnet, com menos soldados envolvidos, mas a carnificina foi intensa. O exército do Eduardo IV não só venceu, como perseguiu e caçou os homens que tentavam fugir. Teve soldados se afogando nos rios tentando escapar, mas o pior veio depois. Nobres e cavaleiros lancastrianos fugiram e buscaram santuário na abadia de Shrewsbury. E aí as fontes divergem. Tem a versão Eduardo IV bonzinho, que diz que ele perdoou os homens que se esconderam na abadia e agradeceu sua vitória no altar. Mas tem a versão mais sombria. Ele já tinha começado a massacrar os lancastrianos dentro da igreja quando um padre interveio, segurando a Eucaristia. O que a gente sabe com certeza é que a abadia teve que ser reconsagrada depois, porque tinha muito sangue derramado lá. Os líderes que saíram da abadia foram inicialmente prometidos o seu perdão. Mas Eduardo mudou de ideia e a maioria foi executada. E a gente também não pode julgar ele. Porque enquanto existissem líderes da outra facção ligada, nunca haveria paz. E nunca ele estaria seguro no trono dele. Agora a gente entra em mais um exagero da série, porque eles nem tinham exagerado demais, só que não.
o destino da Anne Neville, a filha de Warwick e esposa de Eduardo de Westminster. The White Queen retrata o Ricardo, duque de Gloucester, futuro Ricardo III, resgatando a Anne como se eles fossem dois jovens apaixonados prestes a fugir juntos. Não há registros históricos que comprovem. A Anne pode sim ter se encontrado com Ricardo depois da batalha, mas a gente não sabe quando e também não tem documentos que descrevem esse encontro ou indiquem que eles já tinham qualquer tipo de relacionamento romântico naquela época. O que a gente sabe com certeza é que a Anne Neville foi colocada sob a guarda do George, duque de Clarence, e sua esposa Elizabeth Neville, sua irmã mais velha. E não aconteceu por preocupação familiar, amor e carinho. A Anne foi entregue aos Clarence por razões políticas, já que ele, sendo casado com a irmã mais velha dela, queria controlar a herança da família Neville. O casamento entre a Anne e o Ricardo, que ainda era duque de Gloucester e que seria o futuro Ricardo III, também não tem uma data exata conhecida, embora a maioria das fontes concorde que uma cerimônia ocorreu em algum momento no final da primavera, início do verão de 1472, na capela de São Estevão, no Palácio de Westminster, depois que uma dispensa para se casar foi omitida em Roma em 22 de abril de 1472. Isso dispensava o impedimento de afinidade criado quando a Anne se casou com o príncipe Eduardo de Westminster, que era primo de sangue dela e York, e por isso que a gente chama de Guerra dos Primos também. Enquanto isso, a ex-rainha Margaret de Anjou foi capturada e feita prisioneira em Londres por cerca de 5 anos. E aí, em 1475, o rei da França, Luís XI, negociou sua libertação e ela foi enviada para a França no ano seguinte. Ela viveu seus últimos anos lá, longe do poder que um dia teve. Agora só restava um problema para Eduardo IV. O Henrique VI tinha sido capturado durante a guerra, Otávio Vivinho da Silva, meio lelé, mas estava vivo, na Torre de Londres. E vocês acham que um rei ia deixar um rei deposto aí vivo para causar confusão? Claro que não, né? Aqui a série apresenta um dos momentos mais brutais da história inglesa, o assassinato do Henrique VI. O Eduardo IV e seus irmãos entram no quarto do rei deposto e o sufocam até a morte. A esposa de Eduardo, Elizabeth Woodville, inclusive assiste pela frestinha da porta. Parece um final digno de Game of Thrones, né? Mas será que isso realmente aconteceu? Bom, em 21 de maio de 1471, Henrique VI morreu na Torre de Londres. A versão oficial da época dizia que ele morreu de tristeza e desgosto, ao saber da morte de seu filho. Basicamente, a desculpa medieval para matarem ele e a gente finge que foi natural. Mas aí vem um detalhe interessante. Em 1910, um exame forense no esqueleto do Henrique VI revelou sinais de um traumatismo craniano, indicando que ele realmente foi assassinado. Agora, se o Eduardo e seus irmãos realmente entraram na cela e o mataram com as próprias mãos, não há prova disso. Provavelmente alguém fez o serviço sujo, sob ordens do rei. Mas a série transformou isso em um momento dramático para dar impacto à cena. Agora sim, Eduardo IV estava finalmente no trono, mas essa paz será que vai durar? Spoiler, claro que não. Então, The White Queen nos leva para um período de aparente estabilidade. Mas vocês sabem como é a monarquia inglesa, né? Se tem uma coisa que eles não fazem bem é manter a paz por um tempo. Então, se você achou que a série ia acabar por aí, todo mundo feliz, bonito e fofo, não. A série também dá mais um salto temporal bizarro ao mostrar a Margaret Beaufort recebendo a notícia de que sua mãe, Margaret Beauchamp, estava à beira da morte. Problema? Lady Beauchamp morreu em agosto de 1483, mas esse episódio se passa por volta de 1471. Como o próximo episódio começa em 1473, a gente só pode supor que a produção quis adiantar a morte dela para transformar em um sinal de Deus para Margaret Beaufort. Mas eles errou mais de uma década. O maior problema dessa mudança é que na vida real a Lady Beauchamp estava viva para ver a filha se casar pela 4ª vez. A maioria das fontes sugerem que a Margaret Beaufort e o Thomas Stanley se casaram antes de outubro de 1473, ou seja, a mãe estava viva. Como a série mata a Lady Beauchamp antes da hora,
ela acaba completamente excluída desse evento importante. Agora era o momento que eu ia cortar esse vídeo e continuar no próximo episódio, mas a gente vai até o final e vocês lutem para assistir. Agora é sobre Elizabeth Woodville e o Eduardo IV. Eles brigam várias vezes nesse episódio e uma das discussões envolve a decisão de enviar o príncipe Eduardo para Ludlow, nas Marcas Galesas. Então a gente tem a cena que a Elizabeth flagra o Eduardo com a sua amante Jane Shore, que na verdade devia se chamar Elizabeth. O nome Jane foi usado só para diferenciar da rainha. A maneira como o episódio trata isso faz parecer que o Eduardo nunca teve nenhuma amante antes. Mas na realidade ele era bem conhecido por seus inúmeros casos e filhos bastardos. A Jane Shore, Elizabeth, foi uma das mais famosas, mas não foi a única e nem a única mãe de seus filhos ilegítimos. A série também dá uma escorregada histórica ao mostrar a Margaret Beaufort pedindo casamento com um dos aliados mais próximos do rei, justificando que apenas um homem no coração da corte tem valor para mim. Momento é forçado. Mas fica pior com a reação da Anne Neville, que solta aquele comentário maldoso. Ela é velha, antiga, feia e fanática. Pera lá. Margaret Beaufort tinha 28 ou 29 anos quando se casou com Thomas Stanley. Para os padrões da época, ela estava longe de ser antiga. Além disso, ela era uma das mulheres mais bonitas da Inglaterra. Embora fosse religiosa, ainda não era fanática como a série retrata. Como muitas nobres da época, sua devoção cresceu mais tarde na vida. Mas era comum, não era extremismo. Agora, sobre o relacionamento com Thomas Stanley. A série dá uma puta viajada. Ele já tinha filhos sim, mas isso não significa que ele não quisesse esses filhos. Na época, perder filhos para doenças ou batalhas era frequente. Então, ter mais herdeiros era sempre uma prioridade. O fato da Margaret não ter tido filhos com seu marido, Henrique Stafford, não significava que ela fosse infértil. Afinal, ela deu à luz ao Henrique Tudor. Hoje a gente sabe sobre o parto difícil do Henrique, quando ela ainda era muito jovem, e que isso provavelmente causou danos ao seu corpo. Mas na época ninguém presumiu isso. E sobre a consumação do casamento deles. Não há nenhuma prova de que o casamento não foi consumado. A ideia de que foi apenas um arranjo político e financeiro vem do fato de que os dois eventualmente se separaram, moraram em casas diferentes, e a Margaret fez um voto de castidade. Mas isso só aconteceu em 1499. Se o casamento nunca tivesse sido consumado, podia ter sido anulado a qualquer momento, o que torna essa teoria bem improvável. Alguns historiadores até sugerem que eles começaram apaixonados, enquanto outros acham que eles se odiavam. A verdade, eu acho que há algum ponto no meio disso tudo. Agora, um fato interessante sobre o Thomas Stanley, já que ele se torna um personagem importante na série. Sua primeira esposa, Eleanor, era irmã do Conde de Warwick, uma Neville. Além disso, o filho e herdeiro do Stanley, George, se casou com Joanne Lestrange, filha de Jaqueta Woodville e sobrinha da Elizabeth Woodville. Isso significa que ele estava profundamente ligado à causa York muito antes de se envolver com os Tudor, o que dá uma nova camada à sua história. E aí a gente então chega no nascimento do segundo filho homem da Elizabeth Woodville e a morte da sua mãe, Jaqueta de Luxemburgo. A série faz um grande drama colocando os dois eventos no mesmo dia, mas não foi bem assim. Primeiro, a Elizabeth não passou pelo tradicional confinamento, um período no qual as mulheres nobres ficavam isoladas antes do parto, e eu já falei em alguns vídeos. Depois a gente tem o Eduardo IV correndo para ajudá-la no nascimento, segurando sua mãe como um marido moderno. Mas na Idade Média isso não acontecia. Os homens ficavam bem longe da câmara de parto, não importava o quão preocupados estivessem. A realidade foi bem diferente também. A Elizabeth deu à luz a uma menina chamada Margaret em abril de 1472 e a bebê viveu por alguns meses, morrendo em dezembro do mesmo ano, não no mesmo dia. A Jaqueta de Luxemburgo morreu dia 30 de maio de 1472. Juntar tudo isso num único evento trágico pode ter um impacto dramático, mas está longe de ser preciso historicamente. Enfim, a história agora foca na corte do Eduardo IV e no crescente ressentimento dentro da própria família. Porque, é claro, depois de passarem anos lutando contra os Lancaster, a ideia era começar a brigar entre si. Ninguém nunca ouviu em falar em aproveitar a vitória.
E aqui entra um dos personagens mais intrigantes dessa história que eu acho que deveria ter tido mais enfoque: o futuro Ricardo III. A série começa a apresentar um conflito interno entre o Ricardo e o irmão mais velho George, o Duque de Clarence. E o motivo? Dinheiro. A herança das esposas. Pensa só no caos. O George era casado com Elizabeth Neville, a filha mais velha dos Warwick, e o Ricardo com Anne Neville, a mais nova. E Clarence, que era casado com a mais velha, não queria dividir nada com o Ricardo. E onde o Eduardo IV, o rei, entra nisso tudo? A verdade é que ele teve que intervir várias vezes para evitar que os irmãos se matassem por dinheiro e poder. E aqui a série começa a plantar as sementinhas para o grande colapso da dinastia York. Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, a guerra pode ter acabado, mas as traições estavam longe de terminar. E aqui começa um dos momentos mais tensos da série: a conspiração do George, Duque de Clarence, e suas consequências. Ele realmente se envolveu em tramas muito suspeitas e essa foi a gota d'água para a paciência do Eduardo para com seu irmão. Após a morte da esposa, Elizabeth Neville, ele quis se casar com Maria, duquesa de Borgonha, sem pedir permissão para Eduardo IV. Ele ficou putinho e saiu da corte, mas sem começar a planejar a queda do irmão, né? De qualquer forma, ele foi descoberto e acusado formalmente de traição. E aí o Eduardo não teve outra escolha senão condená-lo. Ele acabou sendo executado em 18 de fevereiro de 1478, mas a grande questão é como ele foi morto. A lenda mais famosa diz que ele foi afogado em um barril de vinho Malsávia. Mas será que isso realmente aconteceu? Bom, a verdade é que não há provas concretas que ele foi afogado no vinho, mas essa história era popular na época, talvez por causa do amor de George por bebida. Alguns historiadores acreditam que a execução foi na verdade por decapitação, mas o barril de vinho ficou na memória coletiva como um detalhe bizarro e trágico. Agora, sobre o Eduardo IV e o Henrique Tudor. Depois da morte do George, a série mostra o Eduardo prometendo que se caso o Henrique Tudor voltasse da Bretanha, suas terras e títulos seriam restaurados. Isso não é invenção do seriado. O Eduardo realmente fez essa promessa ao Henrique várias vezes enquanto ele estava no exílio. A gente tem até algumas cartas que sobreviveram, tanto do Eduardo para o Duque Francisco II da Bretanha, quanto da Margaret Beaufort, que mostram que o Henrique recebeu ofertas generosas para voltar. Além da restituição das suas terras e uma passagem segura de volta para o país de Gales, o Eduardo IV ainda ofereceu a Henrique o casamento com uma de suas filhas, o que o tornaria parte da família real. Mas, se isso é tão maravilhoso, por que o Henrique recusou? Questão complicada. O Eduardo IV estava seguro no trono e a reivindicação do Henrique era bem fraca, então não há motivo para duvidar da sinceridade da oferta. Mas muitos acreditam que quem realmente convenceu o Henrique a ficar no exílio foi seu tio Jasper Tudor. Jasper já havia sido exilado antes, não confiava no Eduardo. Eu também não confiaria. E provavelmente temia que, caso ele voltasse, acabasse sendo manipulado ou traído ou morto. O Henrique pode ter seguido os conselhos do tio e optado por continuar na Bretanha, apesar de todo o esforço que sua mãe, Margaret Beaufort, fazia para trazê-lo de volta. No final das contas, essa decisão acabou mudando a história da Inglaterra. Enfim, com a execução do George, Duque de Clarence, o reinado do Eduardo IV parecia finalmente estável. Ele era um monarca consolidado, não tinha grandes ameaças internas e externas, e o reino vivia um período de relativa prosperidade. Mas aí vem o detalhe: o Eduardo IV estava longe de ser um rei prudente e moderado. Ele gostava de luxo, festas, caça e, claro, mulheres. Seu estilo de vida extravagante começou a cobrar um preço e a sua saúde se deteriorou rapidamente nas semanas anteriores à sua morte. Algumas fontes sugerem que ele adoeceu de forma repentina, enquanto outras apontam que seus problemas de saúde foram resultados de anos de excessos. Tradicionalmente, especula-se que ele tenha morrido de pneumonia, malária ou até diabetes, mas pesquisas mais recentes levantam uma nova hipótese: sífilis. Isso porque algumas descrições de seus sintomas, incluindo problemas de pele, fadiga extrema e deterioração física rápida, são compatíveis com essa doença, o que era comum entre a nobreza devido à vida sexual promiscuous girl,
whatever you want. Ainda bem que eu não sou cantora. Nada como um escândalo médico para deixar a história mais caótica, né? Independentemente da causa exata, o Eduardo IV morreu em 9 de abril de 1483 e sua morte deixou o reino em uma crise instantânea. Seu filho mais velho, Eduardo V, tinha apenas 12 anos, o que significava que alguém precisava governar como regente até que ele atingisse a maioridade. E aí que a série começa a retratar o embate entre Elizabeth Woodville e o Ricardo, Duque de Gloucester, porque, como vocês já devem imaginar, nenhum dos dois queria ceder o poder tão facilmente. O Ricardo já tinha vantagem política, porque o Eduardo IV já tinha nomeado ele como protetor do reino, o que tecnicamente lhe dava autoridade para cuidar do jovem rei. Na série, a gente vê Elizabeth Woodville já desconfiada, tentando proteger seus filhos, mas que acaba pressionada a entregar o príncipe Ricardo, Duque de York, para se juntar ao irmão mais velho, Eduardo V, na Torre de Londres. E esse detalhe é muito importante. Na época, a torre não era apenas uma prisão, mas também uma residência real, onde os reis costumavam se preparar para a coroação. Ou seja, naquele momento, os príncipes não estavam exatamente presos. Mas isso não duraria muito tempo. E aqui, a gente chega a uma das reviravoltas mais polêmicas da série e eu já tô cansada, socorro. White Queen sugere que Elizabeth Woodville trocou o príncipe Ricardo, Duque de York, por outra criança e entregou outro para proteção do futuro Ricardo III. Por que as pessoas usam os mesmos nomes? Enviando o verdadeiro para o exterior. Essa teoria existe há séculos e serviu de base para figuras como Perkin Welbeck, que eu fiz um vídeo aqui, que anos depois alegaria ser o príncipe desaparecido. No entanto, não há nenhuma prova concreta que Elizabeth fez isso. O que a gente sabe com certeza é que os dois príncipes foram levados para a Torre de Londres e do nada, puf, desapareceram sem deixar registros. A verdade é que até hoje ninguém sabe ao certo então o que aconteceu com os príncipes da Torre. Em 1674, um grupo de operários descobriu 2 esqueletos enterrados sobre uma escada na Torre de Londres, e muitos acreditam que eram os restos dos príncipes. No entanto, a rainha Elizabeth e agora também o Charles não deixaram que fosse feito um exame de DNA. Ou seja, o mistério continua. Eu até fiz um vídeo sobre isso e porque eu acho que o Ricardo III não matou os príncipes. Tá na playlist Guerra das Duas Rosas. Na série, o Thomas Grey, o filho do primeiro casamento da Elizabeth Woodville, viaja para Flandres para falar com o Perkin Welbeck. Bom, não há evidências que ela ou seus filhos tivessem qualquer conexão com ele. No final do episódio, esse garoto chega a Grafton. Quando ele jura vingança pela morte de seu irmão, Elizabeth diz que quer que ele viva em paz. O verdadeiro Perkin Welbeck não pisou na Inglaterra antes de 1495 e ele ainda estava então na Escócia. Ele não foi criado no interior da Inglaterra como mostra o seriado. Mas essa reviravolta só torna sua afirmação de ser o príncipe perdido plausível para a próxima série, que é White Princess. Agora, a White Queen foca em um dos momentos mais estratégicos da história. A aliança inesperada entre Elizabeth Woodville e a Margaret Beaufort. Sim, as mães dos 2 principais rivais do trono decidem que ao invés de lutarem separadas, seria inteligente unirem forças contra o Ricardo III. Conforme o Ricardo consolidava seu governo e o Duque de Buckingham, um ex-aliado dele, também se voltou contra o rei, a ideia de apoiar o Henrique Tudor começou a ganhar força. Margaret Beaufort, que era extremamente ambiciosa e viu seu filho como legítimo rei, foi a peça-chave nessa negociação. Eu fiz até um vídeo sobre ela, persuadindo a Elizabeth de que o casamento entre a filha dela, Elizabeth de York, e o Henrique Tudor seria a melhor chance de recuperar o trono. E isso aconteceu. Essa aliança foi um movimento político brilhante, porque o casamento entre Henrique e Elizabeth de York reuniria as casas de York e Lancaster, encerrando anos de guerra civil e garantindo um novo começo para a monarquia. É claro que o White Queen adiciona um toque dramático à relação das duas, mostrando desconfiança mútua e negociações tensas. E sinceramente faz todo sentido. As duas passaram anos em lados opostos da guerra e agora precisavam confiar uma na outra para derrotar o Ricardo III. De qualquer forma, a gente sabe que essa aliança ainda não garantia o trono para Henrique Tudor. Ele ia ter que derrotar primeiro o Ricardo III na batalha para tornar essa reivindicação legítima.
Foi só depois então da sua vitória em Bosworth Field em 1485 que o Henrique cumpriu a promessa e se casou com a Elizabeth de York, começando a dinastia Tudor. Agora bora de fofoca real medieval que não tem pé nem cabeça, mas que muita gente adora espalhar, inclusive a desquerida da Philippa Gregory. Dizem por aí que Elizabeth de York, futura rainha da Inglaterra, teria se apaixonado ou até tido um caso com seu tio Ricardo III. Sim, o cara que supostamente mandou matar os irmãos dela. Drama de novela, né? Mas calma, não passa de um rumor. E sabe o melhor? Esse boato só apareceu muito tempo depois, lá no reinado do James VI, ou seja, mais de 100 anos depois dos supostos acontecimentos. A fofoca veio de uma carta que a Elizabeth teria escrito, mas se perdeu há séculos. Ou seja, ninguém sabe exatamente o que estava escrito e o que sobrou foi interpretação ou invenção, né? Mas, voltando aos fatos, a Elizabeth era filha do Eduardo IV e sobrinha do Ricardo III. Quando o pai dela morreu, o tio tomou o trono e ainda convenceu o parlamento a declarar que Elizabeth e seus irmãos eram ilegítimos. Beleza. A esposa do Ricardo, Anne Neville, morreu em 1485 e aí existem esses relatos de que ele pensou em se casar com a Elizabeth. Mas a corte surtou, ele negou e o casamento nunca rolou. Não tem nada que prove que havia romance entre os dois, só foi especulação posterior. Enfim, White Queen chega ao fim, deixando o caminho aberto para a continuação White Princess. Se você achou que as intrigas acabaram por aqui, pode esquecer, porque agora a gente entra na era Tudor. E se tem uma coisa que essa família sabe fazer, e você já viu os meus vídeos, você já sabe, é transformar casamentos políticos em campos de batalha. E fiquem tranquilos porque eu já estou preparando o roteiro dos erros históricos de White Princess. Então, se vocês querem saber o que foi exagerado, o que foi inventado e o que aconteceu, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nada. E se você gostou desse vídeo e ainda não faz parte do nosso reino de curiosos da história, essa é sua deixa para se inscrever no canal. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã. Na série, o Thomas Gray, o filho do primeiro casamento da Elizabeth Woodville, viaja para Flandres para falar com o Perkin Welbeck. Bom, não há evidências que ela ou seus filhos tivessem qualquer conexão com ele. No final do episódio, esse garoto chega a Grafton. Quando ele jura vingança pela morte de seu irmão, Elizabeth diz que quer que ele viva em paz. O verdadeiro Perkin Welbeck não pisou na Inglaterra antes de 1495. E ele ainda estava então na Escócia. Ele não foi criado no interior da Inglaterra como mostra o seriado. Mas essa reviravolta só torna sua afirmação de ser o príncipe perdido plausível para a próxima série, que é White Princess. Agora, White Queen foca em um dos momentos mais estratégicos da história. A aliança inesperada entre Elizabeth Woodville e a Margaret Beaufort. Sim, as mães dos dois principais rivais do trono decidem que, ao invés de lutarem separadas, seria inteligente unirem forças contra o Ricardo III. Conforme o Ricardo consolidava seu governo e o Duque de Buckingham, um ex-aliado dele, também se voltou contra o rei, a ideia de apoiar o Henrique Tudor começou a ganhar força. Margaret Beaufort, que era extremamente ambiciosa e viu seu filho como legítimo rei, foi a peça-chave nessa negociação. Eu fiz até um vídeo sobre ela, persuadindo a Elizabeth de que o casamento entre a filha dela, Elizabeth de York, e o Henrique Tudor seria a melhor chance de recuperar o trono. E isso aconteceu. Essa aliança foi um movimento político brilhante, porque o casamento entre Henrique e Elizabeth de York reuniria as casas de York e Lancaster, encerrando anos de guerra civil e garantindo um novo começo para a monarquia. É claro que o White Queen adiciona um toque dramático à relação das duas, mostrando desconfiança mútua e negociações tensas. E sinceramente faz todo sentido. As duas passaram anos em lados opostos da guerra e agora precisavam confiar uma na outra para derrotar o Ricardo III. De qualquer forma, a gente sabe que essa aliança ainda não garantia o trono para Henrique Tudor. Ele ia ter que derrotar primeiro o Ricardo III na batalha para tornar essa reivindicação legítima. Foi só depois, então, da sua vitória em Bosworth Field, em 1485, que o Henrique cumpriu a promessa e se casou com a Elizabeth de York, começando a dinastia Tudor.
Agora bora de fofoca real medieval que não tem pé nem cabeça, mas que muita gente adora espalhar, inclusive a desquerida da Philippa Gregory. Dizem por aí que Elizabeth de York, futura rainha da Inglaterra, teria se apaixonado ou até tido um caso com seu tio Ricardo III. Sim, o cara que supostamente mandou matar os irmãos dela. Drama de novela, né? Mas calma, não passa de um rumor. E sabe o melhor? Esse boato só apareceu muito tempo depois, lá no reinado do James VI. Ou seja, mais de 100 anos depois dos supostos acontecimentos. A fofoca veio de uma carta que a Elizabeth teria escrito, mas se perdeu há séculos. Ou seja, ninguém sabe exatamente o que estava escrito e o que sobrou foi interpretação ou invenção, né? Mas, voltando aos fatos, a Elizabeth era filha do Eduardo IV e sobrinha do Ricardo III. Quando o pai dela morreu, o tio tomou o trono e ainda convenceu o parlamento a declarar que Elizabeth e seus irmãos eram ilegítimos. Beleza. A esposa do Ricardo, Anne Neville, morreu em 1485 e aí existem esses relatos de que ele pensou em se casar com Elizabeth. Mas a corte surtou, ele negou e o casamento nunca rolou. Não tem nada que prove que havia romance entre os dois, só foi especulação posterior. Enfim, White Queen chega ao fim, deixando o caminho aberto para a continuação White Princess. Se você achou que as intrigas acabaram por aqui, pode esquecer, porque agora a gente entra na era Tudor. E se tem uma coisa que essa família sabe fazer, e você já viu os meus vídeos, você já sabe, é transformar casamentos políticos em campos de batalha. E fiquem tranquilos porque eu já estou preparando o roteiro dos erros históricos de White Princess. Então, se vocês querem saber o que foi exagerado, o que foi inventado e o que aconteceu, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nada. E se você gostou desse vídeo e ainda não faz parte do nosso reino de curiosos da história, essa é sua deixa para se inscrever no canal. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã.